Nessa semana chega aos cinemas o filme do Martin Scorsese, O Irlandês. É o filme que eu particularmente estou esperando já faz um bom tempo, desde que foi anunciado pela Netflix. E ele vai estrear na Netflix mesmo no dia 27 de novembro. E o filme já entrou em cartaz aqui em São Paulo. Nós já fomos lá ver o filme, 3 horas e meia de filme, mas a gente assistiu e tem uma opinião formada para falar aqui com você. Se você quiser saber então sobre este filme, O Irlandês, que é estrelado pelo Al Pacino, pelo Robert De Niro e pelo Joe Pesci, você fique com a gente. Só não tem o Marlon Brando porque ele já morreu faz tempo. Senão tava lá também. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Seu feedback é sempre muito importante para nós, como sempre, né? A gente está sempre falando aqui. E também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. Então, como eu falei no começo desse vídeo, a gente vai falar sobre O Irlandês, que é o filme do Martin Scorsese, que é um projeto antigo dele, já tem pelo menos aí uns 15 anos que ele está tentando fazer esse filme e não consegue. Finalmente a Netflix resolveu desembolsar quase 200 milhões de dólares para deixar o velho fazer o filme do jeito que ele queria. E ele fez. Foram 3 horas e meia de filme com algumas inovações tecnológicas, né, no que diz respeito à maquiagem digital, uma coisa que tem sido bem discutida aí nos últimos anos, principalmente depois do Guerra Civil, que foi o que estreou essa nova tecnologia. Ele dá alguns saltos além e consegue transformar isso em uma coisa bem interessante e que tem uma função dramática dentro da história. E por falar na história do filme, ela fala menos sobre a máfia e mais sobre o arrependimento do personagem Frank Sheeran, né, que é interpretado pelo Robert De Niro, que a gente acompanha aí 6 décadas da vida dele. Quando a gente encontra esse homem, a gente vê ele já velho, num asilo de idosos, e ele conta a história da vida dele, de como ele lutou na Segunda Guerra Mundial, foi depois trabalhar como caminhoneiro, se transformou num amigo de um mafioso chamado Russell Bufalino, que é interpretado pelo Joe Pesci. Daí então ele chegou até a ser o guarda-costas do Jimmy Hoffa, que é um dos personagens mais importantes e controversos da história da política americana, porque ele era líder de sindicato, do sindicato dos caminhoneiros, e ele era um cara que era, tipo, meio pavãozão, né? Tipo, ele gostava de chamar atenção, gostava de mídia, ele era uma pessoa que gostava muito de ter poder nas mãos. E esse personagem, neste filme, é interpretado pelo Al Pacino, que fazia muito tempo que não fazia um personagem tão bom, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os atores em si. Mas, resumidamente, a história é essa. A gente acompanha o personagem do Robert De Niro durante 60 anos, desde a sua juventude até a sua velhice, e de todas as coisas que ele fez para a máfia e também para o Jimmy Hoffa. E no filme fica explicitado, já que essa é uma biografia do Frank Sheeran, que é um livro que foi adaptado pelo Scorsese para este filme, ele conta como ele deu fim à vida do próprio amigo Jimmy Hoffa. O filme meio que conta e revela um dos maiores segredos da história da política americana, que é o que aconteceu com o Jimmy Hoffa, que um belo dia estava lá, sumiu e nunca mais ninguém viu. Praticamente o filme diz que foi o Frank Sheeran que deu o sumiço nele, mas tem muitas controvérsias a esse respeito. Tem gente que diz que é mentira, tem gente que Frank Sheeran só estava querendo atenção antes de morrer, e aí ele falou um monte de bobagem, mas não tem como negar que ele teve realmente grande importância dentro dos eventos que são mostrados neste filme. Por ser um filme do Martin Scorsese, a gente sabe que tem aí grandes inovações narrativas, como ele sempre gosta de fazer nos seus filmes, muitos travelings, muitas câmeras que ficam acompanhando os seus personagens durante vários minutos. Usa e abusa desse recurso de vários outros, né, recursos narrativos, como por exemplo narração em off, essas coisas todas, durante as 3 horas e meia que esse filme tem. É o filme mais longo dos últimos, sei lá, muito tempo. Acho que desde Titanic não tem um filme tão longo. Então esse é um filme que abarca tantos temas, né, diante de uma história tão épica, que fala sobre família, fala sobre amigos, fala sobre negócios, fala sobre como tudo isso afeta um personagem específico. E a grande coisa desse filme é que durante toda essa projeção de quase 4 horas, a gente vê todos os temas que são ligados à própria filmografia de Scorsese. Esse filme basicamente é o seu testamento cinematográfico, não que ele vá morrer, espero que não, mas é o filme que resume, né, toda a filmografia de Scorsese até aqui, porque fala de violência, fala de traição, fala de lealdade, fala de religião, fala de tudo aquilo que o Scorsese usou em todos os filmes dele, e quem conhece qualquer coisinha pequena de cinema que seja, sabe que o Scorsese é o maior diretor vivo atualmente. Não há a menor dúvida de que esse é o melhor filme do Martin Scorsese em muitos e muitos anos, pelo menos desde Cassino, de 1995. E olha que nesse caminho ele já ganhou um Oscar de melhor diretor pelos Infiltrados em 2006 ou 2007, se não me engano, e fez aí uma penca de filmes maravilhosos. Mas para esse filme ser considerado o melhor,
melhor dele, desde né, de Cassino, é porque esse filme realmente tem grandes qualidades técnicas, a Netflix não guardou dinheiro, não se conteve, deu tudo que o Scorsese precisava para fazer esse filme. Apesar de ter uma parte tão grandiosa, né, dele parecer um filme tão grandioso, tão épico, na verdade, o cerne dele é discutir uma coisa que hoje em dia está muito em voga, que é aquilo que a gente conhece como masculinidade frágil. O Lobo de Wall Street é justamente sobre isso. Isso, é sobre masculinidade tóxica, só que sim, tipo, não são épicos. Ele pegou um épico pra falar sobre esse tema. Nos filmes anteriores do Scorsese, ele usava esses temas, mas dentro da linha narrativa dele. Aqui ele usa um tema épico, gigantesco, uma história enorme, mas ele ainda consegue colocar a masculinidade tóxica dentro do seu tema. E isso, no fim das contas, se você decupar a história toda, você vai ver que o filme fala sobre isso. Então, nessa história, apesar do grande glamour que se fez aí durante muitos anos nas histórias de máfia, né, principalmente nos próprios filmes do Scorsese ou nos outros filmes que têm o mesmo tema, aqui a gente não tem essa glamourização toda, não. O filme, na verdade, fala sobre homens muito tristes que sabem sobre a vida que levam, já são homens cansados, homens que já sabem da vida que eles escolheram para si e que eles já não conseguem nem mais reagir de uma forma assustada quando algo muito inesperado acontece. Tudo aquilo já faz parte do mundo deles e é um estudo de personagem gigantesco, logicamente, mas é um estudo de personagem que faz com que a gente acompanhe essa história com muita atenção para que a gente possa ver ecos da própria personalidade do Frank Sheeran ou do Jimmy Hoffa ou de todos os outros coadjuvantes que vão aparecendo durante a projeção. A gente vê os ecos desses personagens em personagens reais da nossa própria vida ou pessoas que a gente conhece. A gente sabe como elas são. É menos sobre máfia e mais sobre a intimidade de certas pessoas, de como as pessoas lidam com o seu passado, como que elas lidam com o presente, com a inevitabilidade da morte também, é uma coisa que é discutida nesse filme. Então o filme tem vários temas e a grande sacada dele é que ele consegue usar todos esses temas de uma forma que não parece bagunçado. Tudo é muito coeso, né? Tudo é muito feito de uma forma que a gente não perde atenção quando está assistindo. Como era de se esperar, Robert De Niro acaba devorando o cenário, porque ele aparece em praticamente todas as cenas desse filme e ele tá fantástico, faz muitos e muitos anos que ele não atua com tanta garra, com tanta vontade, porque ele passou anos e anos fazendo filme para poder reformar o banheiro, trocar o piso, essas coisas, só para ganhar dinheiro, porque ele não estava nem um pouco interessado em fazer, né? Se você for olhar o retrospecto do Robert De Niro de uns anos para cá, você vai achar só umas comédias ridículas, uns dramas que ninguém viu, mas agora finalmente ele volta ativa, e ele volta ativa duplamente, né? Porque ele também tá aí bem cotado para ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Coringa, eu já disse isso em outros vídeos, inclusive, mas ele é um cara que é um grande ator, ele tem uma grande importância para a história do cinema, só que ele estava praticamente aposentado na ativa. Agora ele voltou realmente ativa como personagem que faz jus ao seu talento. Quem rivaliza, na verdade, e até rouba algumas cenas dele é o Al Pacino, que também é outro que faz muito tempo que está aí só fazendo filme por fazer mesmo, aposentou já tem um tempão, mas ele tá aí fazendo filme meio que participação especial. Nunca vou esquecer do filme que ele fez com a Dan Sandler, que é aquele negócio horroroso. Cada um tem a gêmea que merece. Que ele se apaixona pela gêmea do Adam Sandler. Não veja, aquilo lá é tóxico, nasceu um terceiro olho em mim depois daquilo, eu tive que ir lá pro médico pra tirar. E o Al Pacino, como Jimmy Hoffa, ele rouba muitas cenas, né, do filme, e ele vai com certeza rivalizar com o Brad Pitt do Era Uma Vez em Hollywood pra saber quem é que vai ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. Pra quem não sabe, o Al Pacino só tem um Oscar na carreira, ele ganhou pelo Perfume de Mulher em 1992, a academia tá devendo alguns pra ele, porque esse homem já devia ter ganho vários. Pelo Poderoso Chefão ele tinha que ter ganho pelos 3, pra começar. Mas, como ele não ganhou, então provavelmente agora, antes que seja tarde, né? Porque o homem já tá com mais de 70 e poucos anos de idade, talvez seja a hora de dar um Oscar pra esse homem também. Com 60 anos de cigarro. Ele fala assim, você tá falando desse jeito. Você vê o começo, ele no começo dos filmes dele, no começo da carreira, ele tinha uma voz assim, ele até projetava mais. No Poderoso Chefão mesmo. Sim, agora você vê ele falando qualquer coisa, ele tá assim, ó, tá arcado e tá falando desse jeito assim, ó. E o Joe Pesci, esse que estava aposentado mesmo desde 2010, ele já não fazia mais filmes, ele já estava lá no ranchinho dele pescando o tempo todo. O Scorsese conseguiu tirar ele da aposentadoria, trouxe ele para esse filme e colocou ele num papel que é completamente diferente daquilo tudo que ele fez na vida dele, porque todo o papel que ele tinha era aquele cara pavão, o cara que ficava o tempo todo gesticulando, meio italianão, que ficava falando com a mão, assim. Aqui ele coloca o Joe Pesci num papel quase minimalista. O cara só trabalha, assim, com olhares. Ele não trabalha muito aquela coisa explosiva que ele era antigamente. Isso funciona muito bem, porque é uma coisa que até quebra um pouco a expectativa de quem conhece a história do Joe Pesci, mas funciona bem também no filme. E tem muita coisa que dá pra elogiar, mas uma das coisas que é preciso dizer, entre aspas, aqui, é sobre os efeitos digitais desse filme. No começo você estranha um pouco quando você vê os personagens com aquela maquiagem digital.
até dá um pouco de... O maior erro, na verdade, é porque eles colocam a maquiagem digital em atores já bem velhos, e quando eles precisam atuar como pessoas novas, eles parecem pessoas com rosto novo, mas com atitude de velho, sabe? Tipo, a pessoa que fica andando devagar, não consegue dar um soco direito, fica aquela coisa meio lerda, assim, sabe? Tem esse problema, mas o efeito em si não é ruim. Depois de 5 minutos assistindo, você se acostuma com ele. Então tem muita controvérsia a esse respeito, tem muita gente que falou que não gostou, que não sei o quê, mas de fato, é uma coisa que causa um estranhamento logo no começo, mas depois passa, depois você já acostuma e você consegue assistir o filme numa boa. Isso não atrapalha na hora de assistir. E pro vídeo não ficar muito longo, resumidamente, o roteiro é maravilhoso, a direção é fabulosa, a edição da Thelma Schoonmaker, né, que já tem trocentos Oscars de edição também, consegue dar coesão pra esse filme. Em resumo, é um filme que a gente recomenda muito. É provavelmente o melhor filme do ano, toda a crítica tá considerando O Irlandês como o melhor filme do ano e provavelmente um dos melhores da década. Então, a gente vai acompanhar isso. O filme é altamente recomendável. No dia 27 de novembro ele estreia na Netflix. Então, se você tiver também a possibilidade de assistir no cinema, se estiver passando aí na sua cidade, vá assistir o filme no cinema, porque é um filme de cinema que o Martin Scorsese teve que fazer na Netflix, porque foi a única que quis pagar para ele fazer. Então, se você puder assistir esse filme no cinema, vá. Se não, espere até o dia 27 de novembro e assista, porque realmente vale a pena. Bom, ficou bem mais longo do que eu esperava, então chega por hoje. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E qualquer coisa, qualquer comentário, é só deixar aqui na nossa caixa de comentários. A gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião também. Muito obrigado e a gente se vê aqui no canal 5 Tons.